Poder sentar, amados. Amados, eu quero agradecer aqui a presença dos irmãos que vieram do interior, algum pessoal que veio de Graco, de Cumbe, né, de Porto Grande, tem outras igrejas aqui nos visitando. Porto Grande, Graco, falei, Cumbe, e agradecer também aqui, pastor Elcio, ele está no interior, mas está aqui representando a nossa irmã Ademildes, né? Pastora Ademildes está aqui nos representando a ele, amém. Pastor Elcio é o nosso pastor presidente da obra, amém. E eu quero agradecer toda a equipe do Rema e chamar aqui já, sem mais delonga, né? Nossa querida ministra, né? Zuleika. Antes de eu passar para ela, eu quero contar um caso. Meu pai na fé é o pastor Eli, viu? Ele trouxe a palavra para mim, eu aceitei Jesus em 88. E eu posso dizer que você é minha mãe também, viu? Fica à vontade, você está em casa. Obrigada, amor. Aleluia. Boa noite, queridos. Que presença gostosa de Deus nesse lugar. Amém? Que presença doce do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós estamos muito felizes. Nós nos sentimos honrados, queridos, de estarmos aqui com vocês nessa noite e poder compartilhar a palavra de Deus, que é mais viva. Ela é cortante que qualquer espada de 2 gumes, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, ela prospera para aquilo que ela foi enviada, e ela é mais doce que o mel. Ela é poderosa, a palavra de Deus é carregada de poder, mas ao mesmo tempo é mais doce que o mel. E nós somos muito gratos a Deus por termos os pastores de vocês como nossos filhos. Nós não somos velhos, é porque tudo começou muito novo, muito cedo na vida da gente, né? Começamos com o pastor Elson, com a irmã Ademildes, né? Mas é lindo ver como as coisas funcionam no reino de Deus. Eu gosto de pensar, a gente sabe que aqui na terra, queridos, nada é eterno. As coisas mudam, né? E a vontade de Deus é que o reino dele cresça e avance. Então, a nossa vida ela é feita de estações. E nós precisamos discernir em que estação da vida nós estamos. E houve um tempo em que o bastão estava nas mãos do pastor Elson, da pastora Ademildes, né? E tudo estava com eles, mas aí eles perceberam que era um tempo novo, que Deus queria fazer coisas novas. E Deus é tão lindo, queridos, que quando Ele mesmo sinaliza para a gente que é tempo de algo novo, a visão sempre será maior do que aquilo que a gente pode fazer. Ele mesmo vai se encarregar de trazer pessoas para estar ao nosso lado para este tempo novo. E aí Deus levanta pastor Genivaldo e Vanessa, né, como nossos filhos. Nós vimos esses dois crescerem. Conhecemos Genivaldo e Vanessa como adolescentes. E hoje são um homem e uma mulher de Deus. Amém? E nós estamos aqui nesta noite tendo o privilégio de representar a Escola Rema. E uma boa parte da diretoria da nossa escola, né, do módulo aqui de Aracaju, do Rema Aracaju, uma boa parte da diretoria está aqui, né? Eu estou me fazendo acompanhar pela nossa vice-diretora Aline. Queria que você ficasse de pé, Aline. Ela é nossa vice-diretora. Vocês conhecem a Aline. Ela é uma das professoras do Rema, mas hoje ela está aqui como direção, como vice-diretora. Temos um pacotinho lindo ali atrás, que é a nossa bonequinha, assim. Eu sempre digo que ela é minha alegria, e vocês vão entender já já por quê. E eu queria que ela ficasse de pé, por favor, meu amor. Isilda é a nossa segunda tesoureira. Gente, já entenderam, né? Porque que ela é minha alegria, né?
Poliana, nós temos lá atrás Poliana, nossa primeira secretária, Poli, que também vocês já conhecem. Gente, cá para nós o Rema já é de casa, né? E temos Julie, que está nos apoiando aqui, nossa voluntária, e é professora do Rema Kids. Então, e eu sou tesoureira também do Rema, mas hoje eu estou aqui como professora. E o que eu acho engraçado é que no reino de Deus é assim, né? A gente é meio que polivalente. Deus nos dá habilidades. Uma hora a gente está servindo no altar, outra hora a gente está servindo nos bastidores. Mas seja onde for, o nosso coração tem que estar sempre pronto para servir. E aprove a Deus que nesta noite eu estivesse servindo vocês com a palavra de Deus. Amém? Então, foi me dada a tarefa de ministrar nessa aula demonstrativa. E eu tenho brincado nesses últimos dias, dizendo o seguinte, que toda aula demonstrativa deveria ter um fundo musical, e para nós professores, seria o fundo musical, aquela trilha sonora daquele filme Missão Impossível, do Tom Cruise. Lembram daquela trilha sonora? Tan, 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 tan. Por quê, professora? Porque, gente, é quase que missão impossível. A gente colocar em 50 minutos um assunto que vocês vão ter 15 horas de aula. Então, a aula demonstrativa é só para você ter um gostinho. É uma palhinha do que é a atmosfera do Rema, do que se ensina na escola Rema. E eu sou muito entusiasmada com o Rema. Sou muito entusiasmada com a palavra de Deus. Por quê? Porque ela mudou a minha vida. Amém? E eu estava lembrando-se, gente, eu estou fazendo bodas de prata esse ano. Meu marido e eu estamos fazendo bodas de prata de Centro de Treinamento Bíblico. Esse ano nós fazemos 25 anos que nos formamos nessa escola. E até hoje, esta palavra, ela influencia a nossa vida, ela guia a nossa vida e ela nos transforma dia após dia. Então, eu sou muito entusiasmada mesmo em poder ministrar a palavra de Deus. E por que a gente fala tanto do Rema? Gente, não às vezes as pessoas pensam que a gente está... sei lá, endeusando o Rema. Não, não é nada disso. A questão é a palavra de Deus. É a palavra que é ensinada nesta escola. Nós sabemos que conhecimento é algo maravilhoso. E é bom demais receber conhecimento. E isso agrega valores ao nosso intelecto. E eu fiz bacharelato em teologia. E adquiri muito conhecimento. E foi muito bom. Mas sabe, queridos, existe uma diferença entre conhecimento e revelação da palavra. Existe uma diferença quando você recebe uma palavra que você já pode voltar para casa colocando em prática. E é por isso que esse é o diferencial da escola Rema. E essa escola carrega um slogan que não foi ela quem criou, nem os seus diretores. Os próprios alunos que passaram pelo Rema criaram no boca a boca um slogan para essa escola. E sabe qual é o slogan que os ex-alunos do Rema criaram? Que o Rema é a escola que muda a vida. E quem já fez o Rema é testemunha disso. Não tem, queridos, quem passe por essa escola e que tenha um coração sincero diante de Deus, aberto, e não tenha a sua vida afetada, mudada, transformada. Muda tudo, muda a sua forma de enxergar Deus, muda o seu relacionamento com Deus, muda o seu relacionamento com a palavra, muda a sua vida de oração, muda a sua vida dentro de casa com a sua família, muda a sua autoestima, muda a forma de você se ver. Vai mudando, vai mudando, vai mudando.
E por conta de todos esses anos, os alunos dizendo, o Rema muda a vida, o Rema muda a vida. Este ano, o Ministério Nacional, a Direção Nacional, decidiu criar uma campanha. A campanha 2019 do Rema é: Rema, você conhece, você vive. Amém? Porque é uma escola praticável, onde você volta para casa praticando já o que você aprendeu. Amém? E uma outra coisa também que acontece no Rema, e vocês que vão estudar esse ano, aliás, as aulas já começam agora dia 8 de março, e vocês vão experimentar o que eu vou dizer agora. É algo muito comum que acontece na escola. Vem a primeira matéria e os alunos ficam assim, embevecidos, apaixonados pela matéria, pelo professor. E aí de repente o professor diz: gente, amanhã, ou então próxima aula, é a nossa última aula. Aí os alunos, já vai acabar? Mas não era para acabar. E por que já vai acabar? Mas passou tão rápido. Não, esse assunto tinha que ter mais aula. E fica todo mundo com o coração doído porque a matéria acabou. Aí vem uma outra matéria. Aí novamente fica todo mundo, meu Deus, que matéria. Que matéria maravilhosa. Aí o professor diz, gente, já vai acabar. Aí os alunos, eu não acredito, já vai acabar. E sabe, queridos, no final do curso, fica difícil identificar qual matéria foi melhor. Porque com cada uma delas, Deus depositou algo no coração dos alunos. Amém? Há um poder na palavra de Deus que é imensurável. Deus e a sua palavra são um só. E é por isso, queridos, que Isaías, sendo usado pelo Espírito de Deus, ele disse: ei, a minha palavra não vai voltar para mim vazia. A minha palavra não vai retornar para mim vazia. Mas quando ela for lançada, ela vai prosperar. Ela vai gerar vida. Ela vai gerar fruto. Amém? E é por isso, queridos, que essa escola carrega tantos testemunhos de transformação de vida. Sem nenhum professor conhecer a vida dos alunos. Porque cada um que entra carregando uma história, entra carregando uma realidade de vida. E nenhum professor conhece isso. Mas nós somos instrumentos do Espírito de Deus. E dentro de cada matéria, o Espírito Santo, ele consegue encontrar uma forma de encontrar o seu coração dentro da sua necessidade. E é por isso que nós temos alunos que foram curados de depressão, alunos que foram curados de síndrome de pânico, alunos que foram curados de esquizofrenia, casamentos que foram restaurados, alunos que foram libertos de remédio para dormir, de remédio de tarja preta. Marido pau torto que foi consertado. Mérito do professor? Não. Mérito do Espírito de Deus e da palavra dele. Amém. Então, bem-vindos à escola que muda a vida. E, queridos, nós falamos isso sem nenhum orgulho, sem nenhuma prepotência. Deus conhece o nosso coração. Nós estamos falando do que nós temos experimentado. Amém? E nesta noite, nós vamos transformar esse ambiente numa sala de aula. Ok? E hoje vocês vão ter a palhinha da matéria. Que matéria maravilhosa. Como ser guiado pelo Espírito. Amém? Aleluia. Deus é bom. Queridos, no Salmo 115, o salmista ele diz que os deuses deste mundo são ídolos de prata e de ouro
feituras de mãos humanas. E ele continua dizendo que os falsos deuses, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não tocam, têm pés, mas não caminham, eles precisam ser carregados sobre os ombros. E este é um grande diferencial entre os ídolos, que são falsos deuses, e o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro. O nosso Deus, ele tem olhos e ele vê. A Bíblia diz que os seus olhos estão passando por toda a terra. Ele tem ouvidos e ele ouve. A Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Ele tem mãos e as mãos dele estão estendidas para nos abençoar. Amém? Queridos, e ele tem boca e ele fala. Diga, o meu Deus fala. Nosso Deus é um Deus vivo, é o Deus verdadeiro. Ele fala. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, amoroso, cuidadoso. Amém? E Ele quer falar com a gente. E para que Ele quer falar com a gente? A palavra de Deus diz que Deus quer nos aconselhar. Deus quer nos instruir. Deus quer nos livrar do buraco. Deus quer nos guiar para o caminho certo. Deus quer nos mostrar a direção certa. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia. Você vai descobrir no Rema que o livro principal dessa escola é a Bíblia. Amém? Vocês vão receber 2 módulos maravilhosos. Um para o primeiro semestre, outro módulo para o segundo semestre. São 4 livros no total do curso, mas o livro principal desta escola é a Bíblia, a Palavra de Deus. Amém? Salmo 32, aleluia, 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. O Senhor diz, eu estou usando a versão da Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim, o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Olha que coisa linda que Deus está falando para a gente. Eu vou guiar você pelo melhor caminho da sua vida. Eu vou lhe dar conselhos e vou cuidar de você. Ainda no livro do profeta Isaías, Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Então veja, Deus está dizendo para a gente que Ele cuida de cada um de nós. Que Ele quer nos mostrar o melhor caminho. Que Ele vai nos dar conselhos. E que Ele vai nos guiar na direção certa. Isso significa que Ele vai falar com a gente. Amém? Agora, como é que Deus nos aconselha? Como é que Deus nos instrui? Queridos, a nossa Bíblia, eu sei que a maioria de vocês já deve ter percebido isso. A nossa Bíblia, ela está dividida em 2 partes. Uma parte mais grossinha, que tem 39 livros, que se chama Velho Testamento, ou Antigo Testamento, ou Nova Aliança. A outra parte mais fininha, com 27 livros, que se chama Novo Testamento, ou Nova Aliança. Ok?
Os textos que nós acabamos de ler, tanto os Salmos como Isaías, estão na parte da antiga aliança. Como é que Deus instruía o seu povo na antiga aliança? Como é que Deus falava com o seu povo na antiga aliança? Aí eu quero que você vá para o livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Por muito tempo, Deus falou. Olha Deus falando, gente. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio de quem? Por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o primeiro versículo, que diz que por muito tempo, de diversas formas, Deus falou várias vezes aos nossos antepassados por meio dos profetas. Quem são esses nossos antepassados? Todos os homens que viveram justamente no período da antiga aliança. Qual era a forma de Deus se comunicar com o seu povo? No Antigo Testamento, gente, era através dos profetas. Se alguém queria saber qual era a vontade de Deus, se alguém queria receber um conselho da parte de Deus, se alguém tinha dúvida para tomar uma decisão e queria saber qual era a vontade de Deus, tinha que bater na porta de um profeta. Era assim que Deus falava com o seu povo. Tanto é que não dá tempo da gente ler todos os textos, e vocês vão ver isso de uma forma bem esmiuçada na escola. Mas no Antigo Testamento, queridos, os profetas eram chamados de videntes. Por quê? Porque as pessoas diziam que os videntes viam tudo. Era para eles que Deus revelava tudo. O que estava oculto, o que tinha acontecido, o que ainda ia acontecer. Até o rei, se quisesse saber a vontade de Deus, tinha que consultar o profeta. O profeta Gade, você vai ver isso em 1 Crônicas, ele desempenhou um papel super importante na vida de Davi. Gade, literalmente, ele dizia: Davi, saia daí. Davi, vá morar em tal lugar. Davi, agora faça isso. Faça assim com o povo. Até o rei era guiado pelo profeta. E, gente, literalmente o profeta tinha que dar conta de tudo. Tem um episódio em 1 Samuel, vocês conhecem a história de Saul, mas eu acho muito interessante que Saul ainda não era rei. E a Bíblia diz que o pai de Saul perdeu as jumentas. E saiu Saul com um amigo dele a procurar as jumentas do pai dele. Mas não encontraram, não estavam encontrando as jumentas do pai. E aí, de repente, o amigo dele diz: ei, Saul, vamos parar de perder tempo? Vamos lá na casa do vidente? Vamos lá na casa do profeta Samuel, para ele nos dizer onde estão as jumentas. Eu disse: caramba, profeta tinha que dar conta de tudo. E é interessante, gente, que Deus revelava mesmo. Porque quando Saul se encontra com Samuel,
embora o assunto que Samuel começou foi outro, não tinha nada a ver com jumenta, tinha a ver com ungí-lo para ser rei, mas é interessante que o próprio Samuel, sem Saul perguntar nada, Samuel diz assim: ei, Saul, seu pai já encontrou as jumentas. Está dando para entender? Então, literalmente, queridos, na antiga aliança, Deus falava com o seu povo, Deus aconselhava, Deus instruía o seu povo por meio dos profetas. Ou o rei, quando queria saber, vou para a guerra ou não vou? Oh meu Deus, e agora? Descerei eu contra os filisteus? Aí ele fazia o quê? Ia consultar o profeta. E o profeta era a boca de Deus, para dizer, vá para a guerra, não vá para a guerra. A estratégia agora é outra. Ok? Está dando para entender até aí? Porém, o escritor aos Hebreus disse que Deus falava desta maneira com o seu povo para os nossos antepassados. Diga, isso foi no passado. Mas, queridos, Malaquias 3:6, Deus diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Nosso Deus continua sendo um Deus que fala, continua sendo Deus que quer nos instruir, que quer nos aconselhar. Amém? Então, princípios de Deus não mudam. Seus métodos podem mudar, seus princípios não. Ele queria falar na antiga aliança e ele continua falando na nova. Amém? Quantos sabem, queridos, que a nova já chegou? E nós estamos debaixo dessa nova aliança. E eu quero que você vá para, ainda aí no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Jesus é mediador. Ele recebeu um ministério superior. Ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Tudo aqui é superior. Diga, tudo na nova aliança é superior, é melhor. Amém? Queridos, esse lugar aqui, hoje, é um lugar santo. Nesse exato momento, esse ambiente aqui é altamente santo. Mas por que que ele é santo? Porque os santos estão aqui. Porque nós estamos aqui. Quando o pastor subir nessa plataforma e disser, amém, irmãos, acabou, vamos para a casinha. Esse lugar aqui passa a ser um lugar comum. A presença de Deus não fica aqui. A presença de Deus vai com a gente. Amém? Você concorda comigo que isso é muito superior à realidade do que todas as pessoas viveram na antiga aliança? Porque, queridos, sabe que na antiga aliança, Deus ele não morava dentro das pessoas? A presença de Deus estava restrita a um local. Deus estava dentro de uma caixa.
uma caixa de madeira revestida de ouro dentro de uma parte do tabernáculo chamada Santo dos Santos, onde ninguém tinha acesso a não ser o sumo sacerdote, e assim mesmo ele tinha quase que entrar assim lá, ó. Uma série de rituais para cumprir, por ele mesmo, não podia entrar naquele lugar de qualquer jeito, senão ele morria. Mas a presença de Deus estava lá. E todo o povo desprovido da presença de Deus. Mas sabe, queridos, a nova aliança é tão melhor e é tão superior, que Jesus tornou possível uma coisa chamada novo nascimento. E a partir daí, nós não temos apenas o Espírito Santo sobre nós, como era a realidade dos nossos queridos que viveram na antiga aliança, mas nós temos um privilégio muito maior, porque Ele não está apenas sobre, mas Ele está dentro também. Então, literalmente, nós somos templos ambulantes de Deus. Nós carregamos a presença de Deus, queridos. E é por isso que eu costumo dizer que nós servimos a um Deus que vai com a gente para casa. Ele vai com a gente para casa. Ele vai com a gente para todo lugar. Você já parou para pensar nisso? Aonde você vai, Jesus vai. Aonde você vai, se você vai no supermercado, o Senhor vai com você. Se você está na fila do banco, o Senhor está com você. Se você está na faculdade, o Senhor está com você. No seu trabalho, o Senhor está com você. Ele não se ausenta, Ele está presente. Amém? É muito melhor, é muito superior. Ele não se afasta de nós nem para tomar um cafezinho, gente. Não. E a gente precisa acreditar nisso, nessa verdade. Sabe, queridos, e uma das coisas que você também vai aprender no Rema é que filho de Deus não vive pelo que sente. Filho de Deus aprende a acreditar no que a Bíblia diz. Aprende a desenvolver fé na palavra. Independente se a gente sente, se a gente não sente, nossos sentimentos podem nos trair, mas a palavra de Deus, ela ainda é a verdade. Amém? Ela ainda é a verdade. E às vezes nós vemos o povo de Deus cantando canções que tem uma melodia até bonita, mas tem letra que não se apoia na palavra de Deus. Ou às vezes cantando canções com letras fundamentadas em experiências e declarações de irmãos nossos que viveram na antiga aliança. Não é? Quando nós lemos Davi nos seus salmos dizendo: Senhor, não me deixe, não aparte de mim, Senhor, o teu Espírito. E aí vem o povo de Deus hoje: Senhor, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Mas, irmã, está na Bíblia, o salmista diz: Senhor, não me deixe. Queridos, eles viveram num outro tempo, debaixo de uma aliança que já passou. Nós somos privilegiados. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que essa aliança é melhor, é superior. Ele não nos deixa nunca. Ele disse: olha, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou te abandonar. Eu vou estar com você para sempre. Amém? Isso não tem nada a ver com os nossos sentimentos. Sabe que tem dias que a gente acorda assim, abre o olhinho e diz: bom dia, Espírito Santo. E há uma presença tão gostosa
E a gente começa a orar, e a gente começa a desfrutar daquela presença. E a gente ora, e a gente chora, e a gente fala em línguas, e a gente canta. E a gente só sai do quarto porque a gente tem responsabilidades, tem coisas para fazer. Aí você diz, ai meu Deus, que presença maravilhosa. Mas sabe que tem outros dias que você também diz, bom dia Espírito Santo. E você... cadê o Espírito Santo? A sensação é que o Espírito Santo foi dar uma volta no Japão. Cadê, Senhor? Senhor, eu estou me sentindo tão só. Ei, é só sentimento. Não é a verdade. Não é a realidade dos fatos. Por quê? Porque Jesus disse na sua palavra, eu nunca vou deixar você. Então, quer a gente sinta, quer a gente não sinta, Ele está. Amém? A gente só precisa aprender a acreditar no que a palavra de Deus diz. Se ela diz que Ele está, Ele está. Então, com cabelinho arrepiando ou não arrepiando, com eu chorando ou não chorando, Ele está. Amém? Agora vejam só. O escritor aos Hebreus diz que Deus falou aos nossos antepassados pelos profetas. E o mesmo escritor aos Hebreus diz que nós estamos debaixo de uma aliança que é melhor, que é superior. E Deus ainda quer falar. E Deus ainda quer nos instruir. E Ele fala hoje, fala. Deus quer nos aconselhar hoje, quer. Deus quer nos instruir hoje, quer. E como é que Ele faz isso? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. O que está escrito aí? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Oba! Sabe que este é o projeto de Deus para a nova aliança? Deus quer nos instruir, Deus quer falar com a gente, Deus quer nos aconselhar, Deus quer dirigir a nossa vida, nos guiar através de profeta? Não. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E onde habita o Espírito de Deus? Aonde, queridos? Diga, dentro de mim. Então isso significa, queridos, que se você tem dúvida para tomar uma decisão, você não precisa mais bater na casa de um profeta. Você não precisa mais pegar um telefone, ligar para a irmã Maria, ligar para a irmã Joana. Ah, eu não sei se eu fico em Aracaju ou se eu viajo para o Rio de Janeiro. Deixa eu ligar aqui para a irmã Maria. Não. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Esse é o projeto de Deus para a nova aliança. Olha que maravilha, gente. Agora o negócio é tete a tete. Se na antiga aliança precisava de um intermediário, tinha um profeta entre você e Deus, agora, filha, é só você e Deus. É só você e Deus. Agora, vocês observaram que a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados. Não diz que são pressionados. Não diz que são forçados. São guiados. Deus quer nos instruir. Deus quer nos mostrar o caminho. Mas sabe que ainda é você quem vai decidir?
E é uma pena que está assim de gente, escolhendo fazer a sua própria vontade, quando já sabe que essa não é a de Deus. E aí depois, né? Pastor, me ajude, pastor, me ajude. Vamos fazer aquela fila enorme no gabinete do pastor, todo mundo querendo conselho. O Espírito de Deus, ele veio para nos guiar. Agora eu acho tão interessante que essa palavra guiar vem da palavra grega ago, que significa guiar, conduzir, segurando com as mãos, levando ao destino final, seguir acompanhando até um lugar. E eu acho isso perfeito. Veja, os filhos de Deus são guiados. E aí eu pergunto, quem é que precisa de guia? Por que a gente precisa ser guiado? Quem precisa de guia, queridos? Vamos interagir? A gente está numa sala de aula. Quem precisa de um guia? Depende de outra pessoa. E por que precisa depender de outra pessoa? Oi? Porque não sabe o caminho. Ih, caramba. Alguém já esteve aqui perdido numa cidade? Já? Que você... Eu e a Lídia, a gente estava rodando, procurando aqui. A gente estava tão pertinho daqui da igreja e dando voltas na quadra. Até que a gente procurou um guia. Quem foi o guia? Pastor Genivaldo. Gente, quando o guia entra em cena, acabou o problema. Não é? É. E eu acho interessante que, naturalmente falando, existem dois tipos de guias. Quando a gente está perdido num lugar e a gente fica, vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá, e diz, caramba, não é aqui, está errado, não é. Até que chega uma hora que você tem que fazer o quê? Peraí, deixa eu parar e eu vou buscar um guia. E aqui já vem uma revelação para você, para quem quer ser guiado pelo Espírito. Olha só. Quem precisa de direção, a primeira coisa que necessita fazer é parar. Parar. Não vai ser na sua agitação, não vai ser no seu corre-corre, não vai ser na sua preocupação, de um lado para o outro, agitar de um lado para o outro, que você vai conseguir ouvir Deus. Você vai ter que parar. Você vai precisar se aquietar. Amém? Todo mundo que reconhece que precisa de um guia, a primeira coisa que faz é parar. Parar de ficar para lá e para cá. Peraí, deixa eu buscar um guia. Amém? E queridos, existem dois tipos de guias. Eu já experimentei dos dois. Tem aquele que quando você está perdido no caminho, e você para e pede informação... Tem aquele que diz assim, vá por aqui, 2 quadras depois, você pega a direita, lá na frente tem um semáforo. É o guia que vai te dizer o caminho que você deve ir. Tá certo? Ele vai te ensinar o caminho que você deve ir. E esse guia é bom. Mas tem um melhor. Eu já experimentei desse também. É aquele que você está perdidinho no lugar. E aí você vai lá pedir ajuda. E ele diz para você, me siga. Me siga. Gente, como é bom. Não tem esforço nenhum. A gente só vai seguindo o guia. E sabe, esse é o Espírito Santo. É o guia que não apenas nos diz o caminho que a gente deve seguir, mas é o guia que vai com a gente no caminho. E vai dizendo, ei filha, só me segue. Ei filho, só me segue. Amém? Aleluia. Agora vocês disseram para mim que uma pessoa que precisa de um guia é quem não conhece o caminho, quem não sabe a direção. Uma pessoa, queridos, que precisa de guia também nós poderíamos dizer que é uma pessoa cega.
cegos precisam ser guiados, não é verdade? E sabe, queridos, para alguns aspectos da vida, nós somos literalmente cegos. Não enxergamos um palmo adiante do nariz. Sabe que existem muitas coisas que às vezes chegam para nós como uma grande oportunidade, como uma grande porta, mas Deus... Nós somos cegos com relação ao dia de amanhã. Mas Deus, Ele já viu o amanhã. O Espírito de Deus que habita em nós já viu o amanhã. E Ele está pronto para nos guiar. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece ser bom. Parece. Mas o seu fim é caminho de morte. E como é que eu vou saber? Se uma coisa que chega para mim, que tem cara de bênção, parece ser bênção, mas o final desse caminho vai ser vergonha, vai ser prejuízo, eu não sei, mas o Deus que habita em mim sabe, e Ele está pronto para me livrar dessas enrascadas. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. O que vem de Deus, queridos, começa na bênção e termina na bênção. Não vai tirar seu sono, não vai fazer seus cabelos caírem. Amém? Nós estamos vivendo hoje dias de tecnologia tão alta, um padrão tão alto de tecnologia, que coisas podem ser fabricadas como réplicas e que tem cara de verdadeiro, não é verdade? Por exemplo, quando a gente vai para a área das joias, vocês sabem que tem mulheres que têm joias verdadeiras, joias que são carérrimas, mas elas deixam essas joias guardadas em cofres e mandam fazer réplicas dessas joias e desfilam nas festas, não com a joia verdadeira, mas com as réplicas, e todo mundo acha que ela está de joia, e não é réplica, mas é tão bem feito, o falso é tão bem feito, que é capaz de se colocar assim, em cima de uma mesa, colocar uma joia verdadeira e colocar uma réplica. Nós que somos leigos no assunto, talvez a gente olhe e a gente escolha o falso. De tão bem feito que é. Pode estar mais polido, pode estar brilhando mais, mas é falso. Aí chama um perito. Um perito sabe. Quando ele bate o olho, ele sabe o que é joia verdadeira e o que é joia falsa. Os leigos não. Um perito sabe. E sabe, queridos, nós temos um perito que habita em nós. Deus sabe o que é falso e o que é verdadeiro. Deus conhece o coração das pessoas. Sabe que tem gente que às vezes chega na sua porta sorrindo para você, com um sorriso de Gênesis a Apocalipse, lhe fazendo uma proposta, lhe propondo sociedade, com 1000 histórias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e parece que é seu irmão. Mas lá dentro existem maquinações. Você não tem o poder de enxergar essas coisas, mas Deus tem.
os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Está dando para entender até aqui? João 14, 26. Jesus falando. Qual seria a obra que o Espírito Santo viria para fazer? Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, olha o que o Espírito Santo ia fazer, gente. Ele lhes ensinará algumas coisas. O que o Espírito Santo veio para ensinar a gente? Todas as coisas. E o que é todas? Olha que revelação que você está recebendo hoje. Todas é todas. Todas as coisas. E os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Uau! Mas tem mais. Vá para o Evangelho de João ainda, no capítulo 16, versículo 13. Primeiro Jesus diz, olha, o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas para vocês, vai fazer vocês lembrarem tudo o que eu tenho ensinado. E no capítulo 16, versículo 13, Jesus diz assim: quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Meu Deus, quando eu paro para pensar nesse pacotão, gente, isso é sério? A obra que o Espírito Santo veio para realizar na nossa vida. Jesus, ele disse, olha, quando ele vier, e a gente sabe que ele já veio, diga, ele está aqui. E olha só, essa pessoa que está aí, que não te deixa nunca, ele veio para te guiar a toda a verdade, te ensinar todas as coisas, te fazer lembrar de tudo que você já tem aprendido e ainda te anunciar coisas que vão acontecer. Eu disse, Senhor da glória. E eu fico pensando, com tudo isso disponível para nós, como é que a gente ainda erra? Como é que a gente ainda mete os pés pelas mãos? Como é que a gente ainda toma decisão errada? Ele veio para nos guiar a toda verdade. Deus nunca vai nos guiar para o buraco, para o prejuízo, para a vergonha, para a desonra. Nunca. Se isso acontece na nossa vida, é sinal que nós não paramos para ouvi-lo. Está dando para entender, queridos? Aquele que sabe todas as coisas. Jesus disse, olha, quando ele chegar, ele vai ensinar vocês todas as coisas. Gente, ele é Deus, ele sabe absolutamente tudo. Você acha que o Espírito Santo está pronto só para te ensinar a orar, ler a Bíblia, fazer estudos da palavra? Queridos, Ele está pronto para nos ensinar em todas as áreas da nossa vida. O que você imaginar nessa vida, o Espírito Santo sabe fazer melhor. E eu quero aqui abrir um parênteses.
E é por causa da presença do Espírito Santo em nós, aquele que nos ensina todas as coisas. É por isso que filho de Deus tem que ser, eu estou abrindo um parênteses aqui. Gente, eu penso que crente tem que dar um show onde trabalha. Você é um filho de Deus, você tem que ser o melhor funcionário da sua empresa. Você tem que se destacar no que você faz. Você tem que fazer melhor que todos os outros. Sabe por quê? Porque aquele que sabe todas as coisas habita em você. E por causa dele você pode ter habilidades que ninguém tem. Mas você precisa estar consciente disso. Você precisa desejar isso. E confiar nisso. Amém? Eu tenho uma amiga que é crente. E ela era costureira, ainda é hoje. E ela costurava muito bem. Mas ela sempre costurou roupas para o dia a dia. Mas com um acabamento bem feito. Sempre fez roupa muito bem. Até que um dia, uma cliente dela achou de comprar um pano bem caro. Pegou um modelo numa revista. E chegou na casa dela e disse: tome, comprei para você fazer esse modelo para mim. Mas mulher, você é doida? Eu não costuro roupas assim, alta costura, não costura. Pois você vai costurar para mim. Mas eu não sei, você sabe, você costura muito bem. Tá aí, ó, não vou atrás de outra pessoa, não. É você que vai fazer meu vestido. E ela ficou, Senhor da glória. Ela olhava para o pano, gente, um pano de mais de R$300 um metro. Eu acho que dava medo até de pegar na tesoura. Porque imagina, você comprar um pano caro e uma tesoureira. Na primeira cortada ela pode botar tudo a perder. Mas graças a Deus que ela era uma filha de Deus. E aí à noite, né, ela estava orando e disse: Senhor, o Senhor sabe que eu nunca fiz uma roupa dessa. Me ajude. Ó, palavrinha mágica. Me ajude. Sabe? E a palavra de Deus diz: ei, você não tem porque você não pede. Ah, mas eu queria tanto aprender esse negócio melhor. Você não tem porque você não pede. Aí ela disse: Espírito Santo, me ajude. Gente, sabe o que aconteceu com ela? Ela sonhou a noite inteira riscando o molde do vestido. Do vestido que a mulher queria. E quando ela acordou, estava tudo lá na cabeça dela. Cada detalhe. É como se ela já tivesse feito aquela roupa. E ela foi para a mesa, cortou o molde, foi para a máquina, costurou o vestido. E a partir daquele dia, Deus deu um upgrade na profissão dela. Ela deixou de ser costureira do trivial e passou a ser costureira de alta costura. E quem deu a habilidade? O Espírito Santo. Temos uma amiga na nossa igreja que a família dela estava passando um sufoco financeiro. E um dia ela estava brincando de massinha com os filhos dela. E ela resolveu fazer umas massinhas, massinha doce. E ela disse: vou botar no forno. E virou biscoito. Brincando com os filhos. E ela não tinha assim aqueles dotes de culinária, não. E ela disse, me chama de Tia Azul: Tia Azul, o Espírito Santo me deu uma receita de biscoito. E durante muito tempo, os biscoitos dessa moça sustentaram a casa dela. E quem deu a habilidade? O Espírito Santo.
O Espírito Santo é o melhor cozinheiro, é o melhor costureiro, sabe? É o melhor programador de sistemas. Você acha que ele não entende de computador, de informática? Como entende? É o melhor pintor, é o melhor artesão, é o melhor pedreiro, é o melhor engenheiro. Ele é o melhor. É o melhor vendedor. Ele é o melhor. Sabe o que é, queridos? Você ser um crente consciente da presença do Espírito Santo e de repente você está na sua empresa e está rolando um problema e o seu chefe não sabe como resolver e de repente você olha aquela situação e faz assim, ó, o Espírito Santo faz tum, faça assim, assim, assim. Parece tudo tão simples. E aí você vai e diz, olha, eu penso que deveria ser feito isso, isso e isso. E o chefe olha para você e diz, rapaz, como é que eu não pensei nisso? Olha você fluindo em sabedoria. Habilidade de quem? Do Espírito Santo. Amém? Ele veio para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Agora, se ele tem toda essa habilidade, por que a gente erra? Por que a gente bate com a cara na parede? Por causa de uma coisa, queridos, chamada independência. Porque nós somos muito rápidos para responder. Porque nós cedemos muito fácil às pressões. Aliás, deixa eu dizer algo para vocês. Filho de Deus não é guiado por pressão. E olha que pressão fala, né? E aí? Vai decidir? O tempo está passando, meu filho. Tem que decidir. Estou aguardando uma resposta. Vai fazer o quê? Então, por todos os lados, as pressões elas falam. E muitas vezes usam as pessoas que estão à nossa volta. Mas filho de Deus não é guiado por pressão. Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E a primeira coisa que uma pessoa que precisa de direção, a primeira coisa que ela precisa fazer é justamente parar, se aquietar. É melhor você entrar no seu quarto e falar com Deus. Mas irmã, eu estou orando, e Deus ainda não falou. Deus não falou, então você não faz nada ainda. Na falta de uma direção clara, não se mova. Não se mova. Amém? Gente, Ele conhece todas as coisas. E é maravilhoso ter uma vida em parceria com o Espírito Santo. Eu sei que muitos de vocês aqui já desfrutam disso. Se eu entregasse o microfone, muitos de vocês dariam testemunhos de como Ele é real, de como Ele nos instrui. Deixa eu dar um outro exemplo. Faz de conta que você está sonhando com um sofá novo na sua casa. E aí você já olhou o sofá. O sofá é R$4.000. Você está lá sonhando com o seu sofá. E aí um dia você passa lá pela loja. Está lá, promoção. 0 mais 10. E você se sente até, cabe no meu orçamento. Aí você entra, olha o seu sofá e fica toda alegre, né? Já fez conta, já viu que cabe no orçamento e está todo empolgado. E aí está quase para fechar negócio. Daqui a pouco, você não sabe por quê. Um negócio começa a travar dentro de você. Um freio dentro de você. Todo entusiasmo, você não sabe para onde foi. Aí na sua cabeça você está lá, mas dá para eu pagar, vai dar para eu pagar, está tranquilo. Mas dentro de você a alegria foi embora.
O negócio travou e você não sabe por que você está desconfortável. E deixa eu te falar algo aqui, sabe? Muita gente está esperando ouvir Deus de uma forma espetacular. E algumas vezes Deus vai falar de uma maneira espetacular. Algumas raras vezes, na maioria das vezes, não terá nada de espetacular. Não vai ter fogos de artifício. Não vai ter som. Ele guia. E sabe onde ele está? Aí dentro de você. E a forma principal dele nos guiar é através de um testemunho interior. E você vai aprender como é esse negócio na aula do rema. Vem fazer o rema. Mas aí você está lá e de repente tudo trava, né? E tem gente que diz, ai, irmã Zuleika, eu não sei porquê, mas eu estava tão feliz. Mas de repente apareceu uma coisinha dentro de mim. Sabe, queridos, esse negócio que a gente chama de coisinha, não é coisinha nenhuma. Presta atenção nisso que você chama de coisinha dentro de você. Não é coisinha, é Ele sinalizando para você. É Ele dizendo para você, vai em frente. Ou é Ele dizendo, ei, para aí. E aí você estava todo feliz e agora não sabe por quê, está todo travado por dentro. E aí você diz para o vendedor, eu vou fazer o seguinte, eu vou em casa, vou fazer umas contas, né? Depois eu volto. E aí começa a pressão do vendedor. Não, mas esse preço é só até não sei que dia, porque só tem esse e outro lá no estoque. E é melhor você fechar negócio agora, porque você vai perder essa oportunidade. E tome pressão em cima de você. Mas dentro de você nada se move. A alegria não volta. E você se respeitar isso que está aí dentro, você vai para casa sem comprar o sofá. A cabeça pode até não entender. Mas se você respeitar isso dentro de você, você para na hora. E diz, ó, moço, eu volto depois. Pronto, tá certo. Você foi para casa, não entendeu nada, mas tudo bem. Aí lá vem você depois, uns 15 dias. Lá vem você passando pela loja. Aí tá lá a faixa. Liquidação. 50% de desconto. Aí o seu sofá, que você ia comprar por 4, você compra por 2. Você não sabia que a loja ia entrar em promoção, mas o Espírito Santo sabia. Vocês estão entendendo, queridos? Ele é Deus. E Deus diz, olha, eu vou guiar vocês para o melhor. Eu vou instruir vocês para o melhor caminho. Está dando para entender, queridos? Então a gente tem que sair dessa esfera das circunstâncias, das pressões. Tem muito filho de Deus querendo descobrir qual é a vontade de Deus nas circunstâncias, nos ventos que estão soprando. Ah, se aqui está na bênção, se está tudo fluindo, então o negócio está funcionando, é porque Deus me quer aqui, então é aqui mesmo que eu vou ficar. Mas se o negócio aperta, se a porta não abre, se eu estou debaixo de luta, quer saber de uma coisa? Eu acho que não é mais tempo de eu ficar aqui não, deixa eu ir embora. Ei, quem disse? Quem disse que as circunstâncias são o termômetro de Deus? Sabe que tudo pode estar de uma maneira maravilhosa, milagres pipocando, e de repente o Espírito Santo vai chegar e dizer, ei filho, arruma a mala que seu tempo aqui acabou. E pode ser que você se encontre no deserto do Cariri, onde nada acontece. E Deus ainda está dizendo para você, não quero que você saia daqui. Então, queridos, não procure a direção, a vontade de Deus nas circunstâncias. Amém?
Filho de Deus é guiado pelo Espírito. O que nós precisamos descobrir é a vontade dele dentro daquela situação. Senhor, eu vou, eu fico, eu estou pronto para fazer a tua vontade. Por quê, queridos? Por que nós temos tanto descanso em dizer, Senhor, eu estou pronto para fazer a tua vontade? Porque a gente sabe que ele só tem o melhor para a gente. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Vocês sabem que tem muita gente arrumando as malas no Brasil, se mudando para país de primeiro mundo, mas estão indo fora da direção de Deus, e quando chegam lá fora vão viver vida miserável, e estão em país de primeiro mundo, vivendo uma vida miserável. Como conheço pessoas que moram no sertão, que moram em lugar que você olha, meu Deus, aqui não tem nada. E eles desfrutam de vida, de prosperidade. Eles desfrutam de coisas sobrenaturais. Porque, queridos, tudo que importa para a gente é saber se nós estamos onde Deus quer que a gente esteja. Se estamos fazendo o que Deus quer que a gente esteja fazendo. Porque aí sim, a mão dele vai estar sobre nós. Amém? Quem aqui já andou de avião? A gente sabe que quando o avião ele atinge uma altitude de cruzeiro, a gente não consegue mais ver a terra, né? A gente olha pela janelinha, só vê o quê? Nuvens. Nós só vemos as nuvens. São lindas, parecem uns ploque-ploque de algodão, assim. Quem já olhou pela janelinha? Deixa eu perguntar. Alguém já viu plaquinhas nas nuvens? Não? Para o piloto se guiar, gente. Vire na próxima nuvem à direita. Não? Nuvem sinuosa. Não? Tem placas nas nuvens. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, meu filho, vá por aqui. Não tem, gente. De dia, de noite, com tempo bom, com tempo ruim. Como eles conseguem sair de um lugar e chegar no destino que eles querem chegar? Se não tem placa, não tem sinalização, mas existe uma rota nas nuvens, invisível aos olhos. Você nunca vai ver um piloto de avião assim, ó. Deixa eu ver para onde é que eu vou agora. Peraí, não. Não tem nada do lado de fora da aeronave que sirva de direção, de instrução para os pilotos. Os pilotos, eles voam pelos instrumentos que estão do lado de dentro da aeronave. É do lado de dentro. Lá fora só tem nuvem. E o que está guiando eles é o que do lado de dentro está dizendo. É do lado de dentro que diz, vá mais para cá. É do lado de dentro que diz, vá mais para lá. É do lado de dentro que diz, agora comece a diminuir a altitude. É do lado de dentro. E sabe, queridos, o piloto das nossas vidas também está do lado de dentro. Todas as direções estão dentro, estão com Ele. Não procure a vontade de Deus nas circunstâncias. Amém? Ai, Jesus amado. Deus ajuda nós. Outra coisa que vocês vão descobrir no rema, gente, é que o relógio vai no ritmo do arrebatamento. Último texto que nós vamos ler nessa noite. Gênesis 26. Lembrando que cada matéria são 15 horas de aula. Um pouco mais de 15 horas de aula para cada matéria. Então, a gente está aqui, costurando o assunto. Mas acho que está dando para vocês entenderem, não está? Gênesis 26, a partir do primeiro versículo.
uma fome terrível. Gente, olha, não era coisa de brincadeira não. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso o quê? Diga, por causa da fome terrível, ok? Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Gente, Isaque aqui, ele estava agindo como um homem altamente responsável. Sabe aquele homem que a gente diz assim, isso é um homem que honra as calças que veste? Ele estava tomando uma decisão, naturalmente falando, acertada. Era um tempo de seca, de fome terrível. Isaque era pai de família. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que ele olharia assim, a despensa dele ficando vazia, a geladeira vazia, olhava para o chão rachado, olhava para o céu, um sol de tini na cabeça, plantação morta, tudo seco. Aí vem a lógica, o racional. Peraí, eu tenho uma família para cuidar. E essa fome aqui está acabando com tudo. Essa seca está acabando com tudo. Então o que ele fez? Arrumou a malinha dele e foi morar no território dos filisteus. E ele já estava pronto para continuar seguindo viagem. A Bíblia diz que ele ia descer para o Egito. E não era por uma direção de Deus, era por causa da fome. E Isaque não estava em pecado, gente. Ele estava usando a lógica. Eu vou esperar a morte chegar? Vou esperar o último bocado de farinha? Vou não, deixa eu arrumar as coisas, deixa eu descer para o Egito. Mas Deus entrou em cena e revelou o plano dele. E é interessante quando Deus diz: vai não, meu filho. A lógica dizia: vai-te embora. Mas Deus diz: vai não, meu filho, vai ficar aqui mesmo. O sol está de tini, a terra está rachada, mas fica aqui, porque é aqui que eu vou te abençoar. Isso não é maravilhoso? Sabe, queridos, no meio das circunstâncias, muitas vezes, a única coisa que nós vamos ter é uma palavra de Deus para a gente se agarrar. Se você tem convicção de que você está fazendo o que Deus te falou para fazer, e você está onde Deus te plantou e onde Deus te quer, então não sai daí nem por um trem, porque é aí que você vai ver a glória de Deus. E Deus disse: Isaque, fica aqui mesmo, porque é aqui que eu vou te abençoar. Sabe, queridos, que é no terreno da obediência que a provisão chega. É no terreno da obediência que a glória de Deus vai se manifestar, que o sobrenatural vai se manifestar, onde você vai ser coadjuvante da série. Gente, pense que série de sucesso. Tá bombando, mais que Netflix. Olha que série maravilhosa. Só podia ter sido Deus. E quem resolve ficar no terreno da obediência, entra para essa série.
para viver e para testemunhar, só podia ter sido Deus. Aí olha o resultado da obediência de Isaac. Versículo 12 a 14. Naquele ano, veja, naquele ano de sequidão, ano de fome, naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, gente, agora vai entrar o sobrenatural de Deus, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado. Aí o que diz a sua Bíblia? Pois o tempo mudou, pois a chuva caiu. Não? Pois o Senhor o abençoou. Gente, a bênção de Deus é o que vai fazer a distinção, é o que vai fazer a diferença. Amém? Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Eu amo o meu Deus, que é o seu também, porque Ele é escandaloso. Deus, Ele é generoso. A medida dele é extravagante. Sabe, Ele não se contenta em fazer um negocinho arrumadinho, não. Quando Ele entra em cena, como diz o outro, Ele bota para rachar. Já estava de bom tamanho Isaac ter plantado umas coisinhas e ter vingado uma parte, mas não, gente. Era a mão de Deus mesmo abençoando a vida daquele homem. E diz que a bênção foi tão grande que Isaac prosperou, se tornou rico e influente, adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. É assim que Deus faz. Ele pega o Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma, e transforma em celebridade. Mas fruto do acaso? Não, de obediência. Agora você pode dizer, ok, professora, estou super animado, estou entusiasmado, como eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, como eu preciso ouvir Deus falando comigo. Mas professora, como é que eu faço para saber, para ter convicção de que é Deus mesmo que está falando, que não é coisa da minha cabeça, que eu não estou inventando? Como é que eu faço para discernir isso? E aí eu vou te dizer, vem para o Rema. Não dá tempo, nosso tempo já acabou. Mas você vai ter mais de 15 horas sobre esse assunto. E essa é só mais uma matéria que transforma a nossa vida. Porque depois que a gente aprende como ser guiado pelo Espírito, gente, é tão interessante isso. Porque quando chega luz, é algo tão lindo. O entendimento faz assim, ó. Mas o conhecimento gera em nós maturidade e temor. Porque, ora, se eu já sei que Deus tem planos para a minha vida, eu já sei que Ele quer me instruir para o melhor. Queridos, cada decisão que eu tiver que tomar, Deus me livre de eu tomar uma direção fora da vontade dEle. Então isso faz a gente botar o pé no freio, aprender a orar, aprender a aquietar as emoções, aprender a esperar Deus falar com a gente, aprender a renunciar. Porque muitas vezes nós estamos empolgados por coisas, por projetos, e lá dentro a gente sabe, não é isso que Deus quer. E a gente fica meio que forçando a porta. Mas quando a gente aprende sobre todas essas coisas, Deus me livre de entrar por um caminho, de entrar por uma rota que Deus não preparou para mim. Está dando para entender, queridos? Então, ser guiado pelo Espírito é maravilhoso. Viver em parceria com o Espírito Santo é maravilhoso.
ter uma vida consciente da presença dEle é maravilhoso. Amém? E o desejo do meu coração é que o Senhor, através da palavra dEle, tenha feito assim no seu coração nessa noite. Tenha despertado você para a necessidade que há de nós sermos dependentes dEle. Porque Ele sabe de coisas que a gente não sabe ainda. Amém? Pastor Genivaldo. Deus é bom. Glória a Deus. Te amo. Muito bom, queridos, não foi? Nós recebemos de Deus nessa noite, amados, instruções de Deus, né? E nós reconhecemos a unção que está na vida dela, a nossa querida Zuleika. E nós trouxemos aqui uma lembrança em nome da igreja para honrar a sua vida. Cadê a salva de palmas? Glória a Deus, queridos. Então vocês receberam a palavra nessa noite, amados. Não busque, não vá atrás do espetacular. Receba o sobrenatural. E o sobrenatural é a palavra de Deus que nos diz que somos guiados pelo Espírito de Deus. Basta só uma palavra, se agarre com esta palavra. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor.